Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim, e eu te convido a ficar animado para nós juntos louvarmos o nome do nosso Deus, caminharmos juntos aqui na sua palavra e também orarmos uns pelos outros. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor juntos? Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar
entregar-te, ó Deus, meu coração, meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela
água viva tu podes dar, mesmo quando a escuridão enfim me alcançar. Sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Louvado seja o Senhor, que privilégio é esse o nosso, de louvarmos ao Senhor juntos, não é verdade? É tão interessante, porque esses dias eu estava lendo o Novo Testamento, e lá naquele último encontro de Jesus com os discípulos, diz assim, que tendo cantado um hino, eles terminaram a reunião. Vê, Jesus gostava de louvar, gente, bom demais. Nós temos que ter essa alegria em louvar. Queridos, agenda diária, chegamos no nosso próximo capítulo, capítulo dificílimo, capítulo... Sabe aqueles capítulos que se não fosse um momento de pastoreio, capítulo após capítulo, a gente não estudava de jeito nenhum? Sabia que tem esses capítulos na Bíblia? A gente não estudava não. Mas talvez esse seja um privilégio, uma bênção do momento de pastoreio, porque a gente não foge. E você lembra de Romanos 15, 4? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quer dizer que quando nós vamos a textos difíceis e a gente não entende muito bem, o problema é nosso. Não é das Escrituras, porque elas foram escritas para o nosso ensino e para mostrar uma paciência e uma consolação que deve encher o nosso coração de esperança. Então a minha dificuldade, o meu desafio é ler um capítulo duro, difícil, que na minha avaliação ele condena todo mundo. Eu, você, nós estamos tudo condenados. E tirar dele esperança. Agora veja. Vamos lá. O capítulo é Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Vou tomar água. Eu vou começar porque está aqui nas Escrituras. Aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entra na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entra na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita estrangeiro entrará na Assembleia do Senhor. Eu estou lendo. Aqui você começa uma linha de corte fortíssima. Não está perfeito como homem, não pode estar na Assembleia do Senhor. É filho fora de um casamento, bastardo, não tem espaço na Assembleia do Senhor. É estrangeiro, não tem espaço na Assembleia do Senhor. Começando de trás para frente, no estrangeiro, eu e você. Você é hebreu? É judeu? Bem, eu não sou. Tem esperança. E aqui você olha e fala assim, uau, mas não para só aqui. O capítulo é grande, ele, por exemplo, vai dizer que não pode ter gente imoral na casa do Senhor. Eu estou aqui já no final, no versículo 17. Das filhas de Israel, não pode ter quem se prostitua perante o templo. Mas tem mais, ele ainda diz assim no versículo 18, não trará salários de prostituição ou de pecado à casa do Senhor.
Também Deus não aceita. Quer ver mais aqui? Ele diz, não empreste dinheiro com juros para o teu irmão. Pronto, está aqui, versículo 19. No meio, ele fala sobre a necessidade de uma limpeza muito grande, que é muito curioso. Ele está falando de quando o povo saísse para a guerra. Vocês sabem que muitos acham que se você está em tempo de guerra, vale tudo, faz tudo. E Deus diz não. O acampamento do povo de Deus pode ser período de guerra. Não tem gente, ele usa as expressões, por isso que eu posso usar. Não pode ter gente defecando no acampamento, tem que sair, tem que abrir buraco, tem que tampar. Não pode ter gente com qualquer tipo de fluxo que contamine, precisa se purificar. E até aqui você já deve estar concordando comigo, meu amigo, que capítulo tenso. Quer dizer que quem tem imperfeição física não pode estar na Assembleia de Deus. Quem tem imperfeição familiar, teve lá infidelidade, problemas, e você está nessa descendência, não pode ter lugar na Assembleia de Deus. Se você é estrangeiro, moabita, não pode ter lugar na Assembleia de Deus. Se você já lidou com imoralidade, não tem lugar na casa do Senhor. Se você já deu oferta, ou fez alguma coisa boa com dinheiro resultado de pecado, não tem lugar para você diante do Senhor. Se você empresta com juros, usura, não tem lugar para você na casa de Deus. Se você é sujo, higienicamente falando, não lava as coisas, você não toma banho, você não tem lugar diante de Deus. Pronto, fechou, acaba o momento de pastoreio, vamos embora, todo mundo. Não é todo mundo reprovado. É tenso, né? Alguém pode dizer assim, cara, que isso? Alguém deve estar até falando assim, é por isso que eu nem gosto desse Velho Testamento. Meu Deus. Deixa eu ler o versículo 14, porque ele tem uma chave aqui para nós. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, para entregar-te os teus inimigos nas tuas mãos. Portanto, o teu acampamento, ele é santo. E não pode ter em você, eu estou no versículo 14, nada indecente. É simples assim. O princípio que nós temos em Deuteronômio 23, ele é maravilhoso. Ele, ao final, tem que encher o meu e o seu coração de esperança. Segue comigo o raciocínio. Deuteronômio 23, assim como ao final, toda a lei de Deus é para mostrar a santidade de Deus, a pureza de Deus, a perfeição de Deus e dá um tom. Qual é o tom? O tom é, você só pode estar na presença de Deus se você for perfeito. É um ensino muito didático, mas muito didático. Deus criou o ser humano perfeito, a sua imagem e semelhança. É o pecado, gente. O pecado que traz todo tipo de efeito da queda. Talvez a gente conheça muito o efeito moral que o pecado traz, onde ele quebra. E o pecado entra. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas toda a criação geme e suporta até o presente momento as angústias do pecado. É o que Paulo ensina lá em Romanos 8. Por isso que toda doença, todo tipo de falha, de falta, todo tipo de imperfeição é desencadeado do pecado. Todo tipo de má compreensão, todo tipo de sujeira, imundície, falta de higiene é efeito do pecado. Você e eu sabemos,
Deixa qualquer coisa desse mundo só. Pode ser a casa mais linda, deixa ela trancada e só. Volta daqui uns anos. Você vai ver. Tem um efeito do pecado que ele é destruidor. O que o texto está dizendo para mim e para você? Você é perfeito pela sua natureza, pelas suas qualidades. Primeiro pela perfeição física, né? Índice de... Como é aquele índice, meu Deus, que mede a gordura da pessoa no corpo? Seu índice é 0. O que é isso? Seu músculo. Você, perfeitão. Você, não, a sua família, pode olhar, todos, não tem nenhum pecado. Não, todo mundo muito fiel, ninguém nunca se desviou, todo mundo aqui casou até o fim para sempre, tudo perfeito. Você, não, nasci na família certa, na nação certa, tem o DNA certo. Você, higiene aqui, em perfeita condição, você nem sujeira faz. Você, pelo amor de Deus, você nunca teve nenhum pensamento imoral, você jamais, nunca teve um dinheiro fruto ali de faz mais barato, eu não peço a nota, não. Você, não, só ajuda, sempre empresta, sem juro nenhum, nas parcelas que é puder. Você é perfeito, né? Você sabe que não, eu sei que não. Talvez eu esteja até sendo jocoso demais para um assunto tão sério. À medida que a gente lê, duas coisas precisam vir à nossa mente. A primeira é o versículo 14. O Senhor, o nosso Deus, Ele está no meio de nós para nos livrar. E Ele é santo. E Ele não pode compactuar com nada, nem ninguém imperfeito, impuro, sujo. Ele não pode. Roberto, então, o que a gente vê aí é que Deus não compactua com qualquer nível de imperfeição física, familiar, de nascimento, moral, de origem de recursos, da forma como você usa ou lida com dinheiro, da forma como você desempenha a sua própria limpeza em casa e pessoal. Deus não compactua com nada imperfeito, nada. Então, como é que o texto diz que Deus está no nosso meio para nos livrar? Deixa eu dizer para vocês, essa é a grande mensagem das Escrituras. Quando a gente lê textos como esse, eles precisam comunicar para nós uma verdade. Sabe qual é a verdade? Não basta uma ajudinha para nós. Não basta umas lições de moral. Não basta para nós um esforço. Nós precisamos de um Salvador. Não tem esperança para o nosso currículo que nos condena. Não tem esperança quando olhamos para nós, pessoalmente falando. Não tem esperança quando olhamos para nós, ancestralmente falando. Não há esperança quando nós olhamos para nós quanto aos nossos pensamentos subjetivos. Não há esperança para nós porque o pecado trouxe todos esses efeitos de separação de Deus. Tá. Vamos passear de novo por todas essas qualificações? Vamos? Vamos. Quer dizer que nenhum eunuco, que é esse então, que ele tem a sua masculinidade quebrada, quer dizer que esse não tem esperança? Deixa eu contar uma história para vocês. O Evangelho. O Evangelho conta para nós em Atos 8 que havia um eunuco da Etiópia. Ele era estrangeiro e ele
não tinha a virilidade masculina, ele não tinha dois dos elementos que aqui indicam que impedem alguém de estar na Assembleia do Senhor. Já leu Atos 8? Você sabe o que é graça? A graça é Deus pegando Filipe, que estava em Samaria, com as multidões ouvindo, e o Espírito tira Filipe de Samaria e o leva para um entroncamento do deserto. Sabe para quê? Para encontrar um eunuco estrangeiro, duplamente sem esperança. E o Espírito guia Filipe até aquela carruagem onde esse eunuco estrangeiro está lendo o Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O eunuco estrangeiro estava lendo sobre alguém que levaria sobre ele as nossas dores, as nossas imperfeições, os nossos pecados e iniquidades. E aquele eunuco estrangeiro pergunta para Filipe: esse profeta está falando de quem? E Atos 8 é lindo, porque a Bíblia diz que Filipe prega o evangelho para aquele que não tinha esperança. Ele fica tão entusiasmado, aquele eunuco, que ele diz: eu quero ser batizado, eu sou nova criatura em Jesus. E Filipe diz: pode, se você de fato crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. E aquele eunuco diz: eu creio. Então você vê, o evangelho, ele pega aquele que teve então trilhados os testículos, cortado o membro viril, que não tem lugar na Assembleia do Senhor, aquele que é estrangeiro, não tem lugar. O evangelho vai lá porque Deus o escolheu e diz: eu tenho salvação para você. Não é porque tudo pode, não. Eu tenho salvação para você porque eu providenciei um substituto. Isaías 53, Jesus. Mas vamos ler mais. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nenhum bastardo. Ninguém cuja família condena. Ah, é? É. Pois deixa eu te contar, nós estamos em Deuteronômio. Acompanhe um momento de pastoreio. Daqui a pouco nós vamos chegar em Juízes. Quando começa o capítulo, acho que o 8º, ele fala de Jefté. E ele começa dizendo que Jefté era um bastardo, filho de uma prostituta. Como é que é? Não tem jeito, não tem condição. Não tem, enquanto você tem expectativas na virtude humana, na capacidade humana, nas condições humanas, no currículo humano. Não tem jeito mesmo, não. Até que a graça de Deus entra. E a graça de Deus pega um Jefté e o transforma no grande libertador do povo de Israel. Quer ouvir mais? Vai para a genealogia de Jesus. Já viu a genealogia de Jesus? A genealogia de Jesus fala que Judá, de Tamar, gerou a Pérez. Pérez é o tataravô de Jesus. Quem é Pérez? É filho de uma relação meio que incestuosa e promíscua de Judá, porque Tamar fora nora dele. Um capítulo horroroso das Escrituras. Mas quando a graça de Deus entra, o filho da prostituta, o filho talvez de um incesto, é colocado na linha genealógica de Jesus. Sabe por quê? Porque o evangelho é Jesus pegando o bastardo, pegando aquele que é imperfeito e dando salvação. E vamos olhar aqui o 3, ó. Lembra aqui, ó? Nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a 10ª geração. Muito bem. Lembra de alguém moabita? Você lembra? Deixa eu contar para você. Tem um livro inteiro de uma moabita. O nome dela é Ruth. Ruth é uma moabita. E Ruth, sabe quem é? Casou com Boaz. Sabe quem que ela é? Ela é a mãe do Obedes, que é mãe do pai de Davi. Ela é bisavó de Davi. Quer dizer que Ruth, como assim uma moabita? Porque em condições normais e humanas não é possível que estrangeiros, especialmente como os moabitas, que foram maus contra o povo de Deus, não pode ter esperança até a graça resgatadora de Deus encontrar.
e transformar não só o moabita, como a sua descendência. E Ruth, assim como Pérez de Tamar, foi incluída na genealogia de Cristo, porque Cristo, quando entra na história e na família de alguém, ele faz novas todas as coisas. Quais são os exemplos mais que nós lemos? Da prostituição? Trouxeram a prostituta em flagrante adultério para o Senhor Jesus. Mas ele que sonda o coração, ele vê ali o quebrantamento, ele vê ali o arrependimento, ele vê a fé. E quando ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, eu e você não atiramos, porque eu e você estamos humanamente impedidos de ter um relacionamento perfeito com Deus, porque não temos perfeição. Jesus é capaz de, pela graça, olhar para aquela inadequada, e ele diz, a tua fé te salvou. Salvou por quê? Por conta de Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele, com o consentimento dele, o justo, ele pagou pelas nossas iniquidades, imperfeições, enfermidades. Ele resgata a prostituta. Que mais? Aqui falou daquele que usa o dinheiro com avareza. Lembra de alguém? Lembra de Zaqueu? Zaqueu era assim. Zaqueu era um homem avarento, apegado ao dinheiro. O negócio dele eram os juros. O negócio dele era a extorsão. Humanamente não tem solução. Até Jesus entrar na casa dele. Até Jesus atropelá-lo com a graça. Até que ele percebesse, não tem esperança para mim no auge da minha riqueza, do meu coração que se prostra diante desse Deus do dinheiro. Mas quando Jesus entra, Jesus encontra um homem que é completamente transformado. E as palavras de Jesus na casa de Zaqueu são tão bonitas, porque ele fala, sabe o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Queridos, esse capítulo, ele é para mostrar que eu e você não teríamos esperança se não fosse o amor de Deus. Esse amor inexplicável. Como é que a gente explica? Um Deus que não pode nos aceitar nas nossas imperfeições, pecados, na nossa ancestralidade perdida, nos nossos pensamentos imorais, na nossa forma idólatra de lidar com dinheiro, com recursos, com a nossa sujeira, Ele não pode, mas o que ele faz? Ele vem até nós. E nada da tragédia do nosso currículo humano foram capazes de afastar o amor de Deus revelado em Jesus. Eu não citei um exemplo que acabei de lembrar. Ele fala aqui que ninguém pode fazer um voto e não cumprir. Não é interessante? Ele fala, se você fizer um voto, no versículo 21, quando fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor requererá de ti e em ti haverá pecado. Então deixa eu dar mais esse exemplo. Gente mentirosa. Gente que fala que vai fazer e não faz. E o pior, gente que fala para Deus. Está me vindo aqui à mente, foi bom, porque eu não tinha nem lembrado antes e agora lembrei. Lembra de Pedro? Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor Jesus, eu não sei os outros, talvez te abandonem, mas eu jamais. Na verdade, Jesus, olha aqui nos meus olhos, eu estou pronto para morrer contigo. Que coisa mais linda! Não é lindo? É lindo até que a coisa aperta, até que Jesus é pego pelas autoridades, até que Jesus está sendo injustiçado e Pedro fica com medo, igual eu e você. E por causa do medo, ele simplesmente descumpre a promessa que ele acabou de fazer na presença do próprio Deus, que é o Senhor Jesus encarnado. E eu te pergunto, tem esperança para Pedro? Claro que não! Como não tem para você e nem para mim? Até que o amor de Deus o encontre.
A Bíblia diz que quando Jesus ressurgiu, ele mandou avisar: eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. E Jesus encontra com Pedro daquele jeitinho que tinha encontrado lá no início quando o chamou para ser apóstolo. No mar da Galileia pescando. Jesus monta um cenário e chama Pedro, que não merece, porque ele diz que vai fazer e não faz. Mas Jesus entra e Jesus restaura a vida de Pedro. A minha pergunta é: que amor é esse? Como é que a gente explica isso, gente? Preste atenção. Preste atenção. O amor de Deus, ele é como nós temos aqui, ó. Nós temos um exemplo aqui no capítulo 23. Deixa eu achar. Achei. Ao mesmo tempo, ele diz no versículo 15: não entregues ao dono o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades. Não o oprimirás. O verso seguinte ele diz: mas do meio de vocês não pode haver qualquer tipo de prostituição, de impureza, de sodomia. Vê que coisa interessante. Percebeu as duas coisas? Acolhe o que está perdido, acolhe o que é alvo de injustiças, acolhe o que está quebrado. Mas atenção, não permita que este ou qualquer um permaneça num caminho mau, terrível. Esse é o jeito de Deus. Deus me acolhe e te acolhe. Nós que somos escravos fugindo do pecado, Ele nos acolhe, nós temos guarida nele, mas Ele nos chama não para vivermos como no passado, abraçados com o pecado, mas Ele nos faz viver em novidade de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é o amor de Deus. Como é que a gente explica o amor de Deus? Esses dias eu aprendi uma música, e eu achei muito legal, porque a música, ela tem exatamente esse nome. O título dela é Inexplicável. Ela é inexplicável. E eu acho interessante a letra. Porque na música é dito, parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum. Eu quero te falar do amor de Deus. Mas eu não sei como começar, porque Ele é profundo, Ele é intenso, Ele é imenso, Ele é por mim. Ele é extravagante, Ele é infinito, Ele é por ti. E o coro, preste atenção, na música ele diz: todo o mal que eu fiz, toda a imperfeição, não pôde me afastar do amor de Deus por mim, para me salvar. O eterno amor morreu na cruz, para viver completo e eternamente em mim. Por amor, entrega-se para sofrer, mas por amor Ele me transforma num novo ser. É incondicional o amor de Deus. Ele está pronto para pulsar no teu coração. Eu não sei te explicar. Eu queria fazer um negócio diferente aqui. Eu acho que o meu amigo da sonoplastia, meu irmão precioso Jonatas, ele vai me odiar o resto da vida, a não ser que a graça de Deus pega lá o coraçãozinho dele e o ajude. Por quê? Porque eu vou aqui ter que botar muito amadoristicamente um áudio para eu cantar essa música aqui para você, fora do nosso script. Vamos ver depois o que ele vai fazer. Ele não vai cortar aqui agora, né? Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão
profundo, intenso, imenso, e é por mim. Extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, pronto pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que eu já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim, que dá a vida pra morrer em meu lugar. Tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, pronto pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, pronto pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Queridos, esse é o amor de Deus. Como é que explica? Já viram a história do rapaz da cidade que vai no interior e lá ele vê um menino deliciando-se, saboreando um favo de mel. E aquele rapaz da cidade interpela aquele menino dizendo: "Que é isso?" E o menino fala assim: "Sabe não? Não sei não. Isso é um favo de mel. Favo de mel. Como é o gosto? Como é a textura?" "Ah, é favo de mel." "Certo, mas me explica, como é?" "Ué, é doce." "Doce? É doce igual açúcar?" "Não, é mel." "Mas é doce assim, é igual manga, abacaxi?" "Não!" O menino perde a paciência. "É mel, mas é no favo, porque isso foi tirado in natura lá da colmeia." E o pai fica: "Mas me explica melhor." Vai indo, o menino tira aquele favo de mel que ele está segurando e torcha na boca do cidadão e fala: "Experimenta! Come aí, vê e se explica o que é, porque não tem jeito de eu explicar em palavras." O amor de Deus é assim. O amor de Deus é para os imperfeitos. O amor de Deus é para os estrangeiros.
O amor de Deus são para aqueles cuja família é quebrada. O amor de Deus é para aqueles que caminharam pela imoralidade. O amor de Deus é para aqueles que amaram o dinheiro. O amor de Deus é para aqueles que mentiram. Mas como é que eu vou te explicar? Você precisa experimentar. É um eterno amor que morreu na cruz para me salvar. Ele sofre e eu sou transformado. É uma nova identidade. Quem entende a condição perdida que Deuteronômio 23 traz para nós, consegue ter um encontro transformador com o Senhor Jesus e experimentar o maior amor já demonstrado. É o perfeito, dando a vida pelo imperfeito, para que nele nós fôssemos feitos verdadeiramente filhos de Deus por toda a eternidade. Querido, não demora não. Experimenta o amor de Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu preciso experimentar isso que esse povo tanto fala e que eu não sei direito. Eles tentam explicar, mas eu não consigo entender bem. E você vai ser surpreendido com a revelação do amor de Deus na obra de Cristo pela sua vida. É inexplicável. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Capítulos que a gente pularia, colocam a gente no nosso lugar. Não tem esperança. Para o lado que corre, nós somos incapazes, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas o Senhor no nosso meio, só tem jeito, porque sem que a gente merecesse, em um incondicional amor, o Senhor deu o seu próprio Filho para ser condenado no lugar de gente que não presta, imperfeito, para que nós pudéssemos de uma vez por todas sermos perfeitos em Cristo e termos a eternidade resolvida com o Senhor. Pai, é inexplicável. Revela esse amor a esse querido que deseja tanto experimentar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queria caminhar agora para encerrar com você, orando, talvez pelo seu pedido aí do seu coração, talvez os pedidos que alguns compartilham e colocam no chat, que é uma bênção. E a gente sabe de pessoas que estão lutando com a enfermidade, que estão lutando com problemas sérios de relacionamento, pessoas que clamam pela própria salvação, de gente amada e querida que tem vivido longe do Senhor. Porta de emprego, caminho de dedicação e de santidade com o Senhor. Quem sabe você tem orado pelo nosso país, pelas autoridades. É hora de nós nos unirmos em oração. Pai querido, estou eu aqui unido com os meus irmãos. É virtual, mas o Senhor domina o cosmos. E eu quero me unir aos meus irmãos aqui, primeiro clamando pelos enfermos, aqueles que estão naquele vale difícil das dores, da fraqueza, das incertezas. Visita, Pai, por favor, com a Tua presença amorosa e com a restauração da saúde. Quero orar pelos relacionamentos, pelas famílias, os pais com os filhos com os pais, entre os irmãos. Ó Deus, às vezes é no trabalho, quem sabe na própria igreja, coisas que estão mal arrumadas, tão desgastadas, o que há é rancor, raiz de amargura, falta de quebrantamento. Quebra, Pai, os corações, traz reconciliação que glorifica o Teu nome. Quero interceder pelos que ainda não experimentaram esse amor transformador. Pai, só o Senhor consegue tochar esse amor lá no coração daqueles que
querem experimentá-lo. Faz isso, Pai. Transforma. Revela a tua salvação. Quero interceder pelo nosso país, pelas autoridades, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Quero pedir ao Senhor por aqueles que procuram a porta de emprego, que o Senhor abra as portas, que o Senhor cuide, tenha misericórdia. E ao final, Pai, como salmista, não nos trate conforme os nossos pecados e iniquidades, nem consoante as nossas imperfeições. Seja sobre nós a tua graça e misericórdia, que é o que de ti nós esperamos. É a nossa oração de louvor ao Senhor por tão grande salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.